Pessoal, essa é mais um tópico da nossa aula aí de estratégia do evangelismo pessoal, estratégia de abordagem do evangelismo pessoal. As dicas finais aí, vamos lá, dicas finais. A questão que eu queria falar com vocês aqui é o seguinte: aprendemos os 5 passos da salvação, correto? Sim. Mas imagine que você está falando com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que saiu da igreja por algum motivo. Então, aquela pessoa já sabe que é pecador, já sabe que está condenado, já conhece a providência divina, já sabe tudo. Então, você vai começar mostrando para ela que ela é pecadora? Não vai dar muito certo. Ela não vai gostar do assunto. Você pode, então, já começar a partir do ponto de que mostrar o amor de Deus pela humanidade. Mostrar o amor de Deus por ela. É evidente que uma pessoa que sai da igreja, que sai dos caminhos do Senhor, nós estamos falando de igreja aqui como se fosse o corpo de Cristo, não como um templo físico, mas é evidente que quando a pessoa sai da igreja é porque faltou amor de muitas pessoas. Talvez faltou amor dos pastores, faltou amor dos crentes, das ovelhas, dos membros, né, dos irmãos. Faltou companheirismo, faltou compreensão, faltou... Nós devemos aprender a carregar a carga um dos outros. Não podemos ser um tipo de igreja individual. Não podemos ter grupos, facções dentro da igreja. Então, você pode começar mostrando o amor de Deus pelo homem. Por exemplo, você pode dizer para ele que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E ele vai lembrar que ele está de pé ainda, porque Deus tem amor pela vida dele. É só para lembrar, o filho pródigo, quando volta para a casa do pai, ele só voltou para a casa do pai porque a casa do pai era melhor do que onde ele estava. Ele só voltou porque lembrou que o pai o amava. O amor é que atrai as pessoas. O amor é que traz de volta para a casa do pai. Então, o amor do pai trouxe o filho pródigo de volta ao seio. Então, o amor de Deus e o amor entre os irmãos é que vai atrair o desviado, é que vai atrair as pessoas para voltar para a igreja, para voltar para os caminhos do Senhor. Filhos que saiu da igreja vai voltar para os braços do pai, porque tem uma boa lembrança da igreja, porque a igreja é um lugar bom, a igreja é um lugar onde as pessoas se amam, se respeitam, onde as pessoas choram com os que choram, se alegram com os que se alegram, não é verdade? A igreja tem que ser assim. Então, você não pode mostrar para ele que ele é pecador porque ele sabe disso. Então, comece do ponto de vista do amor de Deus pela vida dele. Isso é interessante. Outra questão, na hora de falar de pecado, lembra quando eu fiz a brincadeira anteriormente, falei que falar de inferno é perigoso? Falar de inferno, falar de pecado, isso costuma trazer um certo bloqueio na mente das pessoas. Então eu não preciso falar de inferno, eu não preciso falar pecado, mas eu posso mostrar o resultado do pecado que a pessoa conhece. Eu posso dizer algo que vai fazer a pessoa lembrar da eternidade. Então, né, não vai lembrar da eternidade, vai pensar que existe algo depois que ela morrer. Então, essa dica aí, se não for possível iniciar no primeiro passo, convencer o pecador que ele é pecador, convencer o pecador que ele está condenado, mostrar a providência divina, é o que deve fazer para ser salvo, então você passa direto no assunto, porque a pessoa já conhece. A questão também de tomar cuidado na hora de abordar certo tema, tipo pecado, tipo inferno, esses temas costumam entristecer as pessoas, costumam causar raiva, ira nas pessoas. E nós não queremos isso, tá bom? Eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas finais. Primeiro, se tiver condições, você utiliza a Bíblia. Se não tiver condições, tente
falar com os textos que você decorou na sua cabeça, na sua memória. Então, é interessante, por exemplo, se eu chego com a Bíblia perto de alguém ou de algum grupo, por exemplo, eu chego com a Bíblia perto de alguns adolescentes, talvez alguns até tenham, tipo assim, vontade de correr, porque vai ficar com vergonha de estar conversando com um crente, entende? Então, se eu chego sem Bíblia, talvez fica mais fácil a conversa. Se eu chego sem paletó, sem gravata, então o diálogo fica melhor. Então, se você pode utilizar a Bíblia, beleza. Se não pode, se na sua estratégia você percebeu que você vai ter mais êxito sem a Bíblia na mão, você vai sem Bíblia. Se for na casa das pessoas, principalmente pessoas que não que tem Bíblia em casa, de outras religiões, pode pedir a pessoa para ler na Bíblia dela. Vai ser o mesmo texto, vai ser muito mais eficaz, porque ela acha que a nossa Bíblia é adulterada. Então, se a pessoa leu na Bíblia dela o que você está mostrando e dizendo, você vai ter 90% de êxito em conversar com essa pessoa. Evite que a pessoa interrompa o seu assunto. Por exemplo, se a pessoa já está na fase de evangelismo, a pessoa já se mostrou receptiva e você já partiu para a parte do evangelismo, você está concluindo a ideia, o plano da salvação, os passos da salvação, os dedos. Então, tome bastante cuidado para a pessoa não desviar a sua atenção, para a pessoa não complicar a sua cabeça, a sua mente. Então, se a pessoa, no meio do assunto, você está mostrando lá o polegar, dizendo que João 3,16, Romanos 3,23, e a pessoa entrou com outro assunto, você não entra no assunto da pessoa, porque agora você vai concluir o que você está dizendo. Você volta e conclui o que você está dizendo. Pede a pessoa um tempinho, só um minutinho, peraí, daqui a pouco você fala, só um minutinho, e tenta concluir, porque senão você começa a falar, e no final das contas você não fala nada. Por exemplo, já participei de algumas reuniões, né, nesses setores afora aí, e as pessoas falam, e depois termina a reunião, não decidem nada. Então teve reunião para quê? Para desabafar? Não funcionou, não teve nada de interessante. Então você conclui o que você está dizendo, seja taxativo, vai até o final, a partir do momento que você começou a mostrar um plano da salvação, o plano da mão, ou 5 passos, seja lá o qual for. Dentro do possível, você vai aplicar ilustrações de acordo com o nível cultural da pessoa. Por exemplo, você não vai chegar brincando, fazendo gracinha para um idoso, sei lá, um jovem. Mas para uma criança, talvez, ela vai rir de qualquer gracinha que você fizer. Então, às vezes é mais interessante, por exemplo, se o seu público é um público jovem, então você vai fazer um tipo de evento para jovem. Não importa se você vai fazer, sei lá, vai chegar de skate, não sei, pulando de paraquedas, aí também já é demais. Mas você vai mostrar ilustrações de acordo com o nível cultural daquela pessoa. Não mude muito as coisas para não ter desinteresse. A pessoa vai achar uma chatice o que você está fazendo. A dinâmica tem que ser de acordo com o nível cultural, com a idade, entre outras coisas, beleza? Tome cuidado com isso. Então tá, fiz a dinâmica, e aí? Depois, eu tenho que entender se a pessoa, eu tenho que saber se a pessoa entendeu o que eu quis dizer para ela. Porque senão ela chora e tal, e tenta conversar, mas não entendeu o que era realmente o que eu queria dizer para ela. Depois que ela entendeu, que ela percebeu o plano da salvação, o plano da mão, os passos, ou até mesmo o teatro que eu fiz, uma dinâmica que eu fiz. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou levar aquela pessoa a orar.
Eu vou chamar aquela pessoa para orar comigo. Vamos fazer uma oração junto? E ore com a pessoa. Depois você ora para a pessoa. É importante você não apenas orar para a pessoa, mas levar a pessoa a orar junto com você. Vamos orar juntos? Vamos repetir essa oração aqui? E isso é interessante, a pessoa vai confessando com a boca dela, vai se libertando. Porque, né, quando nós confessamos com a nossa boca, nós recebemos bênçãos de Deus. Então é interessante a pessoa falar com a boca dela. Faça a pessoa orar e depois você ore pelas pessoas. Se você observar pregações eu pregando às vezes, então eu faço uma oração junto com as pessoas e depois eu oro por elas. Isso é interessante. E dependendo do local que você estiver, se for uma praça, se for uma casa, uma reunião em casas, né, que tem vizinhos, ou sei lá, onde for que você tiver conseguido reunir pessoas para fazer algum evento, tente colher dados das pessoas. Vai com um caderninho, anote o nome da pessoa, a idade, se possível a idade, né? Tem gente que não gosta de falar, telefone, o endereço. Pegue informação dessa pessoa para você orar por ela e para você convidar essa pessoa para depois. Bom, pessoal, e no evangelismo pessoal é interessante você explanar o plano da salvação. É a oportunidade que nós temos de olhar para as pessoas, de perceber a sua respiração, a sua fisionomia, o seu comportamento. Nós, como sal da terra e como luz do mundo, nós devemos provocar sede nas pessoas. O sal provoca sede. Então, provoque sede nas pessoas. Façam as pessoas ter vontade de conhecer esse Jesus. Mostre para ela o quão interessante o resultado da salvação na vida do homem. Faça com que ela tenha vontade de saber mais a respeito da esperança que existe em nós. E pessoal, para finalizar essa aula de hoje, eu queria deixar bem claro que as pessoas que mais dão ouvido ao Evangelho são pessoas que precisam. Então, não tenha medo de pregar para prostituta, para ladrão, para viciados, para pessoas que estão no pó e na cinza. São essas pessoas que vão dar ouvido àquilo que você fala. São essas pessoas que vão receber com o coração aberto a palavra de Deus, tá bom? Essas pessoas, os piores que tem, são os melhores para ouvir a palavra de Deus. Experiência própria. Quando você fala de Jesus para uma pessoa que se acha certa, aquela pessoa não dá ouvido. Mas quando você fala para um perdido de Jesus, aquela pessoa sente o chamado de Deus na vida dela. Sente que Deus está chamando-a do fundo do poço. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, tá bom? Dá um joinha, se inscreva, porque pra gente continuar com esse trabalho aí. Deus abençoe. Ficamos combinados assim. Eu oro por você, você ora por mim. Até mais, Deus abençoe.